Essa história é baseada em fatos reais, nas profundezas do Pacífico, que escondem criaturas bizarras nunca vistas pelo homem. Aos 24 anos, ter um emprego como membro da tripulação em um barco de pesca não é ideal, mas paga as contas. Não preciso viajar muito longe e é apenas nos fins de semana. As horas, no geral, não eram motivo de queixa até alguns dias atrás. Era apenas um emprego comum. Algo aconteceu durante meu turno que não consigo explicar e não posso falar com ninguém sobre isso, pois não acreditariam em mim. Como poderiam? Eu mesmo não acreditaria se não tivesse vivenciado. Eu estava no Convés trabalhando em uma aventura de pesca ultramarina de 2 dias e era durante a semana. Então havia apenas alguns outros passageiros, além de mim e os outros membros da tripulação. A previsão do tempo parecia viável e as ondas permaneceram bastante calmas durante a primeira metade do dia. Os passageiros estavam pegando muitos peixes, estavam felizes e animados, apesar das condições de sono trágicas que teriam que enfrentar em poucas horas. O barco não era muito grande, definitivamente não estava à altura de qualquer navio de cruzeiro. As cabines de dormir eram pequenas e apertadas, mas oferecíamos alguns dos melhores pontos de pesca. O capitão sempre dizia: "Meu avô me trouxe aqui em seu barco, tenho as coordenadas memorizadas, nunca saímos de mãos vazias." E ele estava certo. Era uma mina de ouro para peixes de todos os tipos, tornando a jornada desafiadora, até aqui muito valiosa para os pescadores mais dedicados. Eu já tinha feito essa viagem muitas e muitas vezes, nada parecia diferente ou indicava que algo ia dar errado. Eu estava excessivamente confiante, sem a menor ideia. Levantei-me para a última parte do meu turno, por volta das 20 horas da noite. Eu estava programado para ficar de olho e fazer a limpeza após o expediente no Convés, antes que os passageiros acordassem no dia seguinte. Foi fácil, preparando varas extras, garantindo que tivéssemos muito mais iscas, limpando as entranhas dos peixes, o glorioso trabalho de estar em um barco de pesca. Todos foram para suas camas dormir. Metade da expedição começaria por volta das 5 da manhã. Eu estava limpando os bancos quando notei um enorme cobertor de neblina ao longe. Era espesso, quase parecendo sólido como concreto, alcançando até o céu. Se você já passou tempo suficiente em águas abertas, sabe que a neblina assim poderia ocorrer de vez em quando. Estranhamente, nesta parede específica de neblina estava tingida de vermelho. Esfreguei os olhos e tentei me focar novamente, certificando-me de que não era apenas os meus olhos, e realmente havia definitivamente uma tonalidade vermelha. Meu estômago estava se sentindo incrivelmente desconfortável, mas tentei ignorar isso. Depois de ficar longe da terra por tanto tempo, você tende a deixar passar coisas pequenas. A água aberta do oceano pode ser assustadora às vezes. Continuei com minhas tarefas normais, incapaz de deixar de lançar olhares rápidos para a neblina que se aproximava rapidamente. Parecia ficar ainda mais espessa à medida que nos aproximávamos. Maia avistou uma sombra profunda aninhada bem na borda e eu corri na direção do capitão. Ele estava guiando o navio, mas tudo estava trancado e, não importava o quanto eu batesse na porta, o quanto eu sacudisse a maçaneta, ele não se deu ao trabalho de abrir. Quando voltei para o Convés, não havia mais nada a fazer. Estávamos indo diretamente para a neblina. Meu coração estava na garganta. Nunca vi algo tão espesso. No início, era difícil até ver a água que estávamos em cima. Não conseguia ouvir o som normal das ondas batendo no lado do barco. Estava completamente abafado. O ar nebuloso e vermelho flutuava ao meu redor, congelando ao toque. Até as sombras das coisas que normalmente via, das coisas que trazíamos a bordo, pareciam alongadas, erradas, tudo parecia estar errado. De repente, do nada, um grunhido profundo, pesado e quase metálico soou ao meu redor. Era tão alto que meus ouvidos começaram a zumbir. O barco começou a vibrar à medida que o som diminuía para um rosnado assustador. Imediatamente fui agarrar a porta mais próxima. Meus pés estavam pesados, minha cabeça girando enquanto eu tentava manter a calma. É claro que a porta estava trancada por dentro. Então eu corri. Não tenho vergonha de dizer que estava em pânico total enquanto corria ao redor do barco, tentando o máximo que podia encontrar uma porta que eu pudesse abrir. Eu queria estar longe da neblina, longe dos grunhidos, longe deste maldito barco. O barco inteiro parou.
meu corpo sendo jogado no convés. Aterrissei entre os 6 castanheiros enquanto exalava cheiro de sangue e morte. Finalmente pude ouvir a água, mas não era reconfortante. Parecia borbulhante. A neblina fazia parecer que eu estava em um congelador, mas ainda soava como se eu estivesse em água fervente. O barco todo estava cercado, não conseguia ver mais do que 3 metros à frente. Tudo o que eu podia ver estava borrado e tingido de vermelho. E eu vi isso. Garras agarrando-se ao lado do barco. E elas eram mãos negras com escamas. Olhei para o lado freneticamente, vendo um espaço vazio sob o banco que eu estava limpando antes. Os bancos do nosso barco eram pretos, cobertos do assento ao convés, com uma abertura para pertences pessoais. Através da abertura, vi um lugar perfeito para se esconder. Silenciosamente, me encolhi até meu corpo inteiro estivesse sob o banco e escondido do lado de fora. Minhas costas pressionavam-se contra o material preto, tentando me tornar invisível. Batidas ressoavam de todos os lados, o som de unhas clicando enquanto o que quer que estivesse na água subia no convés. Lágrimas começavam a cair dos cantos dos meus olhos, minhas mãos apertavam firmemente sobre minha boca. Eu queria desaparecer no ar, queria estar em qualquer lugar menos aqui. Então, vi uma delas caminhando diretamente na frente da abertura onde eu estava escondido. Parecia molhado, viscoso, tingido de vermelho, mas sua pele era claramente negra. As unhas dos pés eram longas e curvas, cravando-se no convés a cada passo. Eu conseguia ouvir um som nauseante de cliques, gritos estranhos e gemidos baixos, como se estivessem se comunicando entre si. As pernas pingavam enquanto passavam, e eu fazia o possível para ficar quieto, para não gritar. Eu ia morrer, eles iriam me encontrar escondido. Eu nem queria saber o que fariam comigo, apenas esperava que fosse rápido. Não conseguia evitar o susto quando ouvi o barulho da maçaneta da porta. Eles estavam mexendo para abri-la. Parecia que iam de porta em porta, tentando ver quem deixou alguma destrancada, mas eu já sabia que não conseguiriam encontrar uma. Agradeci a quem estivesse trancado. Os outros passageiros estavam a salvo. O convés estava molhado, os pisos sujos cheiravam a mofo e sangue onde eu estava deitado. Linhas de pesca soltas e anzóis estavam se enterrando em minhas roupas. Era tortura, mas melhor do que estar lá fora com aquelas coisas. Fiquei imóvel por horas que pareciam uma eternidade. Eu não parei de tremer e chorar. Quase perdi a consciência quando ouvi o barulho dos baldes de isca sendo revirados, entranhas de peixe e vísceras caindo no chão. Eu podia ouvi-los devorando os órgãos, esmagando com as mandíbulas. Fechei os olhos tentando imaginar estar em casa, em minha cama quente, sem a morte na minha porta. Tentei ignorar o cheiro e esquecer como era a neblina, tentando me convencer de que era um pesadelo e que eu acordaria em breve e estaria tudo acabado. Mas o balançar do barco suavemente sob mim era um lembrete cruel. O som daquelas garras, eu não conseguiria escapar, nem mesmo em minha própria mente. Perdi a noção das horas. As criaturas nunca paravam de olhar ao redor do convés mexendo nas coisas. Em certo momento, quando elas se abaixaram nas 4 patas, consegui ver o rosto de uma delas. Meu corpo inteiro gelou na hora quando pude ver aqueles olhos de monstro. Eram vermelho sangue, largos sem pupilas, apenas vermelhos. Sua cabeça tinha a forma de uma cabeça humana, mas não tinha nariz. Sua mandíbula tinha dentes longos, afiados e curvos. Ainda gotejava sangue de sua boca. Seu corpo inteiro era de um preto brilhante, coberto de escamas, com uma camada de muco em cada centímetro. Minha mão estava fechada e eu apertava sobre minha boca, caso a criatura virasse a cabeça e me visse. Eu não sou religioso, mas orei. Eu queria viver, meus 24 anos simplesmente não eram tempo suficiente. Felizmente, a criatura se afastou, ficando de volta sobre suas pernas traseiras, estalando seus ossos. Ela cercou-me e todos os pelos do meu corpo se arrepiarão por um momento. Cada uma daquelas coisas emitiu um som terrível como um machado, e assim como surgiu, com fortes respingos de água, elas desapareceram. Não ousei me mover até ver o sol começar a nascer e a névoa começar a dissipar. Quando finalmente rastejei para fora, todo o meu corpo doía terrivelmente. Meus olhos ardiam com a luz. Minhas bochechas estavam cruas das lágrimas congelantes. Nunca vi nada mais bonito do que o ar aberto no mar.
A névoa agora estava atrás de nós. Dentro de 30 minutos, os passageiros saíram de seus quartos. Todos vieram até mim perguntando se eu estava bem. Balancei a cabeça, incapaz de falar. Nenhum deles parecia surpreso com a noite passada. Ninguém sequer sabia o que estava acontecendo do outro lado das portas. O capitão nunca me explicou por que sua porta estava trancada ou por que ele não respondeu aos meus batidos desesperados. O forcei a me levar de volta à terra imediatamente. Quando cheguei lá, caí de joelhos e chorei até vomitar. Abandonei meu emprego e nunca mais estive em um barco desde então, e nunca mais estarei. Se você não acredita em mim, eu entendo, mas tire uma coisa disso. Sempre que você ver uma névoa no oceano, não importa o que aconteça, não entre nela, e se precisar, fique atrás de uma porta fechada e trancada ou se esconda. No oceano existem criaturas que o homem nunca jamais viu ou registrou. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal Narrativas de Terror e deixe seu like. Até o próximo vídeo.